Você sabe o que é um inventário e qual a importância de fazer esse procedimento? Meu nome é Isabela Santos Araújo, eu sou advogada de família e sucessões e eu produzo conteúdos nas redes sociais, aqui no YouTube e no Instagram, @isasantara, de uma forma descomplicada para você conhecer os seus direitos e proteger o seu patrimônio. Se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreva aqui no canal e me siga lá no Instagram. Para transferir os bens do nome de uma pessoa falecida para os herdeiros, o inventário é o procedimento necessário. Sem ele, não há como fazer essa transferência. Mas você sabe quais as consequências de demorar para dar entrada no seu inventário na justiça? Hoje eu vou listar aqui com você as 5 principais consequências da demora para dar entrada no seu inventário. A primeira dela, e a mais temida, o aumento no imposto. A lei que rege o imposto do inventário, ela muda em cada estado, mas no geral há previsão de juros, em alguns estados prevê até multa. No estado de São Paulo, por exemplo, a multa para dar entrada no inventário pode chegar a 20% do valor do imposto. Isso se você demorar mais de 180 dias do falecimento da pessoa para dar entrada no inventário. No estado do Paraná, não existe a previsão de multa, mas existe sim a previsão de juros. E aqui eu vou pegar por base a legislação do estado de São Paulo para fazer um exemplo para você. No exemplo dessa tabela, uma pessoa faleceu no dia 1º de março de 2015. O vencimento do imposto é em 180 dias ou 6 meses, que seria no dia 1º de setembro de 2015. Aqui em São Paulo, o valor do imposto é 4% sobre o valor da herança. A herança da pessoa eu considerei no valor de R$ 100.000 para ficar mais fácil as contas no exemplo. Se esse imposto fosse pago no prazo de 180 dias, o valor seria de R$ 4.000. Agora, se esse imposto fosse pago dentro de 3 meses ou 90 dias do falecimento da pessoa, o valor dele já reduziria para R$ 3.800, porque a lei de São Paulo prevê um desconto de 5% no valor do imposto pago em até 90 dias do óbito da pessoa. Agora, vamos supor que os herdeiros dessa pessoa deram entrada no processo de inventário e fizeram o pagamento do imposto em agosto de 2024. Os juros e a multa começaram a correr lá a partir de 1º de setembro de 2015, que foi a data do vencimento do imposto. Então, em agosto de 2024, o valor desse imposto já subiu para R$ 9.233, em razão dos juros e da multa aplicada. Então, essa família teve um custo adicional de R$ 800 da multa e mais R$ 4.433,60 em razão dos juros pela demora do pagamento no imposto. Todos esses dados eu tirei de uma tabela oficial do governo que eu vou deixar no link aqui na descrição desse vídeo. Agora você já viu o tamanho do rombo no seu bolso por demorar para fazer o processo de inventário, mas não é só essa consequência negativa. Outra consequência muito comum é a dificuldade na venda de bens que ainda não foram objetos do inventário. Como eu disse, quando a pessoa falece, os bens dela ainda estão no nome dela. E para transferir para o nome dos herdeiros, precisa fazer o procedimento do inventário, seja na justiça ou seja no cartório. Antes de fazer esse procedimento, os bens não passam para o nome dos herdeiros. Então, como que os herdeiros vão conseguir vender qualquer bem, sendo que eles ainda não são os donos lá na matrícula do imóvel, do cartório ou lá no documento do veículo no Detran? Ninguém vende uma coisa que não é sua, correto? Então, a venda desses bens acaba gerando muitos transtornos, porque as pessoas acham que são donos só porque o dono daquele bem faleceu e ela é o herdeiro, mas desconhece a questão da documentação, da necessidade de mudar o nome dos donos lá no documento do veículo ou do imóvel. E aí essa venda, ela acaba que não é bem uma compra e venda, e sim uma cessão de direitos hereditários. E nessa cessão de direitos hereditários, existem muitos riscos envolvidos, tanto para quem vende quanto para quem compra. Um exemplo disso é se você tiver 2 irmãos
e o inventário do seu pai tem 3 casas. Vocês não sabem ainda como serão divididas essas casas, mas você mora em uma dessas casas, então você supõe que essa casa já é sua, correto? Aí você vai lá e negocia a venda dessa casa e vende. Recebe o dinheiro da venda e vai lá no cartório para transferir a casa. E quando você chega no cartório, você descobre que você não pode transferir essa casa, porque lá na matrícula do imóvel existe uma sequência. Se a casa está no nome da pessoa falecida, primeiro ela tem que passar para o seu nome, para depois você passar para o nome da pessoa que comprou a casa de você. Você não consegue pular essa etapa de passar a casa para o seu nome, do nome do falecido para o nome do comprador. Ela precisa necessariamente primeiro ser passada para o seu nome. E aí você descobre que não vai conseguir fazer isso porque não existe um procedimento de inventário. Aí você vai lá e conversa com o seu irmão. Olha, eu vendi essa casa, ela já é minha, e o seu irmão não concorda. E o que você precisa fazer? Entrar com o processo de inventário para formalizar a transferência do bem para o seu nome. E se lá no final do processo de inventário esse bem não ficar só para você? E se esse bem ficar para o seu irmão? E se esse bem ficar para você e para o seu irmão em conjunto? Tá entendendo o tamanho do transtorno? Diferentemente, se vocês já tivessem feito o inventário, passado o bem, cada um para o nome de cada herdeiro, que vai ser o dono, e aí esse herdeiro faz a venda, a transferência do bem sem nenhuma dor de cabeça. E isso já emenda na terceira consequência do inventário, que é o aumento das tensões familiares. As brigas familiares começam a acontecer porque cada um acha que já é dono do bem que ele quer. Mas não são todos os casos em que os irmãos conseguem decidir de comum acordo quem vai ficar com cada bem. E o que acontece na prática? Os irmãos começam a gerir o patrimônio da família. Quando há imóveis, por exemplo, eles começam a alugar os imóveis e cobrar aluguéis. Normalmente fica um irmão encarregado de cuidar dessa questão do financeiro, alugar casa, receber os aluguéis e repassar para os outros irmãos. Começam a acontecer tensões porque os irmãos acham que estão sendo passados para trás muitas vezes, não tem exatamente como saber se você está ou não sendo passado para trás, e as brigas familiares começam e aumentam no decorrer do tempo. E lá na frente, quando vocês forem decidir fazer um inventário, o valor do imposto vai ter aumentado, como eu falei na primeira consequência, e isso vai gerar mais e mais transtorno para essa família, destruindo os laços familiares. Uma coisa que poderia ter sido evitada se os herdeiros já iniciassem o processo de inventário lá no começo, distribuíssem os bens e cada um ficasse na gerência do seu próprio patrimônio. A quarta consequência é o risco de perder um bem por uso capião. Sim, isso é possível. No Brasil, existem muitos imóveis irregulares. Imóveis irregulares é aquele em que o dono de fato não está como dono lá na matrícula do imóvel no cartório. Então vamos supor que o seu pai ali é dono de um pedaço de terra há muitos e muitos anos. Só que essa compra e venda não foi formalizada lá no cartório. O seu pai era dono na vida real, mas ele não era dono no papel. E aí o seu pai faleceu. E aí um dos irmãos residia lá com o pai e continua residindo nesse imóvel. Faz melhorias nas terras, arrenda as terras, começa a fazer renda, plantar, colher, morar, pagar os impostos, age como se ele fosse dono. E os demais irmãos deixam que isso aconteça por anos e anos. Lá na frente, quando vocês se derem conta, não vai ter como fazer um inventário desse bem, porque não tem como você achar quem era o dono da matrícula. Lembra que eu falei, você não consegue pular uma etapa. Se o dono da matrícula está outra pessoa, essa outra pessoa teria que passar para o nome do seu pai, para depois fazer um inventário e passar para o nome dos herdeiros. Você não consegue pular alguma etapa lá na matrícula do bem. E aí, por não conseguir regularizar quem era o dono desse imóvel, para a lei, o seu pai não era dono desse imóvel, o seu irmão está lá morando por anos e anos, sem ninguém se opor, está agindo como dono, cuidando, pagando os impostos sobre aquela terra, e aí ele entra na justiça e consegue as terras só para ele por uso capião, que é quando a pessoa age como dono por anos e anos, sem ninguém se opor, não sabe quem é o dono anterior e não tem como saber quem é o dono anterior, e aí ele adquire as terras só para ele. Deixa de ser um procedimento de inventário e passa a ser um procedimento de aquisição originária de propriedade, ou seja,
É como se antes dele não tivesse existido nenhum dono e ele adquire sozinho todas as terras que vocês sabem que vocês teriam parte se tivessem feito o inventário lá atrás para tentar regularizar tudo isso. E por último, a quinta consequência que eu quero tratar com você é justamente o aumento da complexidade das questões que vão envolver esse inventário. Além dessa questão da não regularização dos bens do inventário, que com o passar dos anos vai se tornar muito mais difícil, também tem a questão de falecimento de herdeiros no decorrer do processo de inventário. E aí, cada herdeiro que faleceu depois do seu pai vai ter que abrir um procedimento de inventário próprio dele. Se você quiser fazer tudo no mesmo processo, vai ter que achar todos os herdeiros que vão ter que entrar nesse processo e pode haver discordância, pode haver briga e esse processo se arrasta por anos. Existem processos de inventário que demoram mais de 10 anos para serem concluídos. E nesse período, as tensões familiares só aumentam. Acredito que agora você já deve ter entendido o tamanho do problema que você gera ao ficar deixando esse inventário para depois. Se você passou por uma situação de falecimento na sua família e você é um herdeiro, não deixe de procurar imediatamente um advogado especialista na área do direito de família e sucessões. Para que todos os seus direitos sejam preservados, você não seja prejudicado com o valor absurdo de multas e juros do imposto. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. E se restou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que será um prazer esclarecê-la.